Vamos almoçar mortadela com arroz, ter um copinho de suco, ouvindo J-Net e dando glória a Deus. E eu creio que Jesus vai mudar o quadro da minha história. Mas eu quero, meu propósito é ajeitar meu dente, me casar, glorificar o nome de Jesus. Não tenho casa, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho fé que Jesus vai mudar o quadro da minha história. E depende primeiramente de Deus, segundo de mim. E primeiro para mim é Deus e você aí do YouTube, né? Eu creio que nada para Deus é impossível. Se você curtir meu vídeo, eu vou chegar no meu objetivo, que é arredar meus dentes e me casar. Meu noivo, eu creio, não tem aliança não. Não tem, mas eu creio que ele é meu noivo. E eu vou pedir ele em casamento. Tem 55 anos, o nome dele é Severino. Eu creio, vou dizer, meu amor, aceite sua pretinha como sua esposa, case comigo. Vou pedir ele, você vai ser casada comigo? Amém. Curte aí.